tá até. Bom dia, bom dia. Vou tentar gravar agora. Gente, tá entrando um monte de gente agora. Seguinte, vou conversar com vocês o seguinte aqui. Esse último bimestre é muito corrido para todo mundo, né? É corrido para vocês, é corrido para gente. Por isso que vai ter uma prova só, já para facilitar todo mundo, né? Então, olha só, a gente fez 2 atividades diárias já aqui na área, na nossa. Tô vendo aqui. Professor, facilitar mais ou menos, né? Facilitar, sim. De 2 provas ter uma é Ah, facilidade, sim. professor, mas imagina que se tu faz a avaliação e tu erra 3, ou seja, tu perde 3 pontos. Ué, mas vocês erram 3 em uma, imagina errar 6. Mais fácil errar 3. Então você tem menos Mas trabalho. não tem como errar 6 porque vale 5. Não, mas você erra 3 em uma prova, 3 em outra. Se tivesse 2 provas, ia ser pior para todo mundo. Ia ter mais trabalho. Vai ser uma prova só para ter menos trabalho, de correção também. Então vai ser uma prova que vai ser, fez a prova, tá a nota. Então, o quarto bimestre, eu vou fechar as atividades diárias sexta-feira. Se você fez todas as atividades diárias, você pode até fazer até sexta-feira. Não fez até sexta-feira, meu jovem, você não vai ter a nota da atividade diária, porque a vida é assim, fez tem, não fez não tem. Ponto. Beleza? Eu preciso entregar essas notas aí para vocês antes do A dia. matéria de hoje vai ser aquele negócio lá textual? Quê? A matéria de hoje vai ser aquele bagulho lá textual? Capítulo 29. Já coloca aí na sua apostila, capítulo 29. Então, outra coisa, eu preciso passar essas notas para a coordenação também, porque quem vai fazer essa parte final aí com vocês já é o Castelano também, né? O Castelano volta na primeira semana de dezembro. E E o aí, professor? oi? O que você falou? Na primeira semana de dezembro, o Castelano volta. Então, é ele que vai fazer essa parte aí de prova final, de recuperação. É tudo o Castelano que vai fazer. Verdade, do Tava tão pastelão. bom Ele com tá voltando. você. Ele tá voltando. Dia 1º de dezembro já. Então, essa é a nossa última aula mesmo. Semana que vem é a prova. Quem ficar de mais dezembro não tem aula, né? Para que espero que para você não tenha. Só para quem vai ficar de recuperação, essas coisas. Quem vai precisar de prova final, aí vai fazer tudo com o Castelano, que que ele volta agora, tá bom? Já passou as eleições, tudinho, e aí ele já é. Professor, coitado do Castelano, né? Nem ganhou. Pois é, ele não ganhou por conta do Pô, tava partido. torcendo tanto por ele, ele tava nas alturas. Ele foi um dos mais votados, mas acontece que o partido dele precisava de legenda, né? Assim, tem essa parada também. Não é só ter mais votos. Você precisa de um partido forte. O partido dele não era o novo, né? Novo não. Partido, não sei, Partido Verde, eu acho, né? Do Castelão. Que é um partido menorzinho. Mas ele foi um dos mais votados, sabe? Ele fez uma campanha muito boa. Isso aí, acho que prova mais do que tudo. Mas em dezembro ele está voltando aí a gente só fica em redação. Eu acompanho vocês em redação. O Castelano vai continuar com português aí. Eu, oficina de leitura, a professora Helena também não vai mais, porque a gente só estava fazendo essa parte aí para ajudar o Castelano também nessa saída dele. Beleza, gente? Então, por isso que a gente tem que correr com as notas nesse bimestre. Pega a tua apostila aí, já deixa ela engatilhada no capítulo 29, carta aberta à coerência textual, que nós estamos falando sobre coerência textual, mas abre na página 480, tudo bem? Página 480, vou anotar até aqui para você, para deixar para ninguém esquecer, página. Eita. Professor, Oi, a Sara tá passando mal, ela não vai conseguir entrar na aula agora, tá bom? sem problemas, não tem problemas, fala melhor para ela, o professor mandou melhoras. Fala para ela ficar tranquila. E é isso aí. Vamos lá para a página 480. A gente vai continuar falando sobre. Professor, Oi, a famosa Juliana perguntou se tem atividade diária. tem atividade diária. Tem atividade diária. Vamos lá, então? Todo mundo aí já preparado, pegando a página 480. Deixa eu abrir o slide aqui, que é uma continuação hoje. Tem atividade diária, sim. Para quem tá aí, né? Vocês querem ir para a escola, vocês querem ficar só ouvindo? Tem que fazer alguma coisa, né não? Opa! Aqui não, professor. O quê? Tô com muita preguiça. Também tô.
Mas vamos que vamos, vai dar tudo certo. Vou fazer junto com vocês, tá bom? Aí a gente vai fazendo junto, como sempre. A gente faz e ripa na chulipa, vai dar tudo certo. Página 480, cadê o zoom? Aqui, deixa eu compartilhar a tela. A gente está falando aí, gente, sobre já fatores de textualidade, né? Foi uma aula que nós começamos lá no capítulo 27. Naquela semana passada, nós tivemos um problema aí com o site do Eleva. O site do Eleva não estava abrindo apostila, não estava abrindo nada. Ele acordou igual a Alex acordou, sem que ter contato com a internet, ele não queria nada da vida e ele estava louco. E aí a gente não teve nossa aula, não teve como ter nossa aula por conta das apostilas, né? Mas tudo bem, a gente não tem problema nenhum, que a gente continua hoje. Então, muita atenção, porque esse bimestre, a apostila também parece que se jogou pro alvo, assim, sorteou um monte de conteúdos que nem sempre tem o mesmo sentido. A gente começou falando sobre Hankai, colocação dos numerais, aí do nada vai para fatores de textualidade. Então, são conteúdos muito diversos, tá? Mas, final de semana, eu vou escrever, tá? Tudinho o que vai cair na prova. O que você tem que estudar. Vou botar assim, estudar Hankai, capítulo tal, estudar tal, capítulo tal. Vou deixar isso no... Eu já não tenho, eu coloquei isso. Oi? Eu acho que eu já coloquei isso. Colocou? Mas eu vou fazer também para vocês, para deixar para todo O mundo. que vai cair, né, na avaliação? Isso, mas eu vou deixar tudo bem escrito para vocês antes da prova. Tá Beleza? bom. Fiquem tranquilos. Então, eu estava vendo aí os fatores de textualidade, esses primeiros 5 fatores aqui, que é aceitabilidade, intencionalidade, informatividade, intertextualidade, situacionalidade. E a gente viu que cada um desses fatores, eles influenciam no sucesso que um texto vai ter. Então, se eu estou escrevendo algo, eu quero que esse texto, eu quero que essa informação, eu quero que essa estrutura, ela tenha um alcance maior, eu preciso levar em consideração alguns fatores. E, principalmente, o maior de todos os fatores, que é a coesão e a coerência, que a gente vai falar hoje nesse capítulo. Então, esse slide aqui, que eu deixei para vocês, eu também vou deixar lá no Classroom. Todo o material que vocês podem ter acesso para a prova, deixar tudo bonitinho. Os fatores de textualidade é um conteúdo muito sério, muito importante para a gente nesse momento. E, somado a ele, esse capítulo que nós vamos falar hoje, conversar hoje, a coerência textual. Todo mundo junto aí na página 480? Beleza? Com certeza, professor. Tá todo mundo na página. Beleza, vocês são demais. Essa segunda parte aqui... Oi? Alguém me chamou? Não, professor. É porque eu acho que não tem ninguém na página. Eu também. Não, eu sempre sei, né, disso. Só que a gente finge que tem, né, pra gente ficar nem tão... tem que fingir. Entendeu? Eu sempre finge, eu sempre sei. Mas aí a gente finge, né? Entendeu? Aí a vida é assim, né? Um fingindo pro outro, aí vocês fingem que estão aí eu fico feliz, entendeu? Aí a gente vai tocando aí em novembro, a gente vai entender. Vamos lá, olha só. A coerência é um fator em qualquer situação comunicativa. Para estabelecê-la, é necessário que o emissor e o receptor se empenhem na produção de sentido do texto. Assim, o emissor deve apresentar suas ideias de forma lógica, integrada e contínua, enquanto o receptor deve se esforçar a ativar conhecimentos prévios para compreender integralmente a mensagem. Para que um texto seja coerente, não pode haver contradição entre as ideias, isso é muito importante, apresentadas de modo que o texto se constitua como um todo significativo. Para determinar se um texto é coerente, precisamos considerar vários fatores, assim como fazemos ao observar a coesão textual, identificando os agentes de processo comunicativo, emissor, receptor, a época da sua produção, o gênero escolhido e sua finalidade. Então, resumindo assim, para você entender a ideia, o que é a coerência textual? É o sentido do seu texto. Se suas ideias elas apresentam sentido lógico, tá? Se as suas ideias, aquilo que você faz, você tem razão às vezes, né? A gente está procurando nos textos a razão, se a pessoa tem sentido no que ela fala, se ela fala coisas, ideias que possuem conexões. Tem gente que abre a boca, começa a falar coisa nada a ver, fala de um negócio, fala de outro, fala de um negócio, fala de outro. Isso aí é falta de coerência textual. Coerência interna.
A coerência textual pode ocorrer em níveis diferentes. Chamamos de coerência interna aquela que se dá dentro do texto, ou seja, aquela que explora as relações de sentido entre os elementos do próprio texto. Por exemplo, em um texto argumentativo que defenda o direito dos idosos, não se pode propor que os benefícios sociais como este, como acesso ao serviço de saúde, transporte público gratuito, direito ao lazer, seja diminuído. Imagina só, se dentro do teu texto, vamos supor que a tua redação seja uma redação sobre os direitos dos idosos. E aí, nessa redação, você começa a falar que os idosos têm seus direitos, aí do nada você começa a falar que os idosos não merecem ter acesso à saúde. Ué, não merece ter transporte. Tem noção? Você estava defendendo, de repente você começa a falar que os direitos devem ser reduzidos. Não tem muita noção, beleza? Não tem muita noção. E essa questão, essa noção, que a gente fala de noção, você fala coisa sem noção, a gente chama dentro da academia, dentro da escola, dentro da gramática, de coerência, beleza? Então, se a pessoa do texto dela ela apresenta ideias e essas ideias são contraditórias, a gente tem uma coerência interna não muito bem construída. Já a coerência externa verifica a relação de sentido estabelecida entre o conteúdo do texto e a realidade, ou seja ela social, seja ela histórica, seja ela científica. Portanto, o leitor precisa buscar seus conhecimentos para identificar as possíveis contradições que prejudiquem a coerência textual. Assim, se um texto afirma que o Brasil foi descoberto no século XV, ou melhor, no século... Que século é? 15, 17, 18. Ele incorre uma coerência interna, porque o Brasil não foi descoberto assim. Por exemplo, estamos numa pandemia e eu escrevo um texto falando sobre o sucesso do Brasil no controle da pandemia. O Brasil foi um país que se desenvolveu e teve ótimos resultados na pandemia, blá, 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 blá. Gente, que mundo você está? Que Brasil que você está? Aquilo que você fala não corresponde com aquilo que é real. E aí nós também temos um problema chamado coerência externa. Então, o que é uma coerência interna? É quando o desvio, a loucura, a falta de senso está dentro do texto. Tá? Por exemplo, você vai falar sobre o papel da mulher ou o feminicídio. Você fala do feminicídio e você começa falando que o feminicídio é um problema no Brasil. Nananã. Aí no seu desenvolvimento você começa a falar que as mulheres também aprontam, elas usam roupa curta. Ué, você está falando a favor ou contra de um tema? No começo você era contra, depois era a favor, ou no começo você era a favor, depois você ficou contra, nem você sabe o que você está achando sobre aquilo. E os tipos de coerência, a coerência externa, é o quê? É quando aquele seu texto não tem razão com a realidade, tá? Eu vou falar aqui de como o crescimento no Brasil, como os estudantes, eles possuem diversas estratégias no Brasil, como eles são valorizados no Brasil. E aí, né, você está falando o quê? Você está falando de coisa verdadeira, né? Então, olha só, dentro ainda da coerência, tem alguns tipos de coerência. Essas 6 coerências aqui, olha só. Eu tenho a coerência pragmática. Esse tipo de coerência diz respeito ao alinhamento na sequência comunicativa. Por exemplo, ao perguntarmos ao interlocutor como está o seu tempo, esperamos que ele nos forneça uma informação sobre o clima naquele momento. Se chove, se faz sol, se está frio ou calor. Se o interlocutor nos responder algo, deixei em cima da cama, a resposta não fará sentido, constituindo uma coerência pragmática. O que é algo? O que é isso? Quando a pessoa ela não se ligou naquilo que você está perguntando, beleza? Ao alinhamento da sequência comunicativa. Por exemplo, aí que botou, quando você pergunta como é que está o tempo aí? Aí a pessoa responde, o tempo aqui tá demorado. Não é isso que você queria. Você queria perguntar como é que está o tempo clima. Só que você não usou a palavra clima, você usou a palavra tempo, mas não era tempo relógio, era tempo clima, né? O clima, o tempo, se estava sol, se estava chuva, e a pessoa ela não pegou a ideia, ela não se ligou na ideia. Falou? Isso é uma falta de coerência pragmática. Coerência estilística, você está falando de estilística, olha, a gente chama logo de estilo, né? Aqui devemos tratar
da adequação do texto à situação comunicativa, atentando para o uso de variantes apropriadas. Assim, se um texto, tratando-se de um texto que usa linguagem formal, a norma culta deverá ser empregada, não havendo lugar para coloquialidade. Observe a coerência. Professor, Oi. o nome dessa aula é coerência textual? Isso, Confere. isso. Aí a gente precisa saber todas as coerências? É bom? É bom. Tá. Beleza? Não havendo lugar para coloquialidades. Ou seja, cada lugar que a gente fala, ou dependendo até do próprio lugar, existem formas de se falar com pessoas diferentes. A maneira como eu falo para uma turma de 9º ano não pode ser igual a uma maneira que eu falo para uma turma de 6º ano. São públicos diferentes. A maneira que eu escrevo é uma maneira diferente. O enunciado de uma prova de 9º ano tem que ser diferente do enunciado de uma prova de 6º ano, porque são públicos diferentes, com idades diferentes. Então eu preciso adequar toda a minha ideia, a minha coerência, a minha sequência de ideia, eu preciso adequar para aquele texto. Eu preciso adequar para aquela situação. Beleza? Coerência sintática. Quando a gente fala de sintaxe, a gente está indo mais para a parte gramatical. Nesse tópico, precisamos ficar atento à organização harmoniosa dos elementos na frase, para atingirmos o significado planejado. Verificando, por exemplo, a ordem que eles aparecem, o emprego adequado dos conectivos, dos pronomes relativos. Uma das funções desse tipo de coerência, intimamente relacionada à coesão textual, é evitar a ambiguidade. Confira alguns exemplos. O médico atendeu o paciente irritado. Quem é que estava irritado? Será que o médico estava irritado ou o paciente irritado? Olha só, o médico atendeu o paciente irritado. Quem era o irritado agora? Ambiguidade pode ser Exatamente. em dois sentidos. Você não sabe quem estava irritado. Não sabe se é o paciente que estava irritado ou se é o médico que estava irritado. Pedro detesta mangas, mas não quis comer a fruta. Se Pedro detesta mangas, é esperado que ele não queira prová-las. Mas não quis comer. Pedro detesta mangas, mas não quis comer a fruta. Se Pedro detesta mangas, é esperado que ele não queira prová-las. O uso do conectivo mais, que expressa oposição, é inadequado. Não deveria ser o mais ali. Deveria ser Pedro detesta mangas e não quis comer frutas. Logo, não quis comer fruta. Esse mais não é adequado. A coerência, a gente pensa... tem outra, né? A casa está rodeada de árvores. A casa está rodeada de árvores, onde morei. O enunciador morou na casa ou morou nas árvores? Esse pronome relativo está retomando casa ou está retomando árvore? São detalhes que a gente precisa, na hora de escrever, ficar atento. Acontece muito com o enunciado de prova. O professor faz o enunciado de prova, acha que está bombando, acha que vai arrebentar, e o aluno não entende porque tem uma ambiguidade ali, ele não entende a pergunta não ficou clara porque o professor não escolheu bem os conectores, não escolheu bem as palavras. Isso aí, quando eu falo de coerência sintática, eu estou falando mesmo de gramática. Se você fez o relacionamento entre as palavras direitinho. A gente sabe que a ordem direta é sujeito, verbo, complementos, adjuntos. Fica mais claro quando a gente faz essa arrumação na nossa oração, na nossa frase. Se eu troco esses elementos, obviamente, eu vou ter uma dificuldade aí na hora de interpretar. Por quê? Tá tudo embaralhado. Primeiro eu tenho verbo, depois eu tenho complemento, o sujeito está no final. Pode acontecer isso também. Coerência semântica. Quando a gente fala de semântica, a gente sempre está falando de sentido, né? O significado das coisas. Então, sempre lembrar, se você está anotando aí, puxa uma seta, semântica é exatamente isso. Essa parte de sentido, né? Denominamos semântica a parte da gramática que estuda o significado das palavras e a interpretação das frases. As ideias apresentadas em texto devem se relacionar entre si. Quando ocorre uma quebra de sentido devido ao emprego inadequado de determinadas palavras ou expressões, dizemos que há contradição na constituição do texto e, consequentemente, quebra da coerência semântica. Assim, não pode fazer uma afirmação e, em seguida, negá-la explicitamente por meio de um exemplo inadequado. Olha esse exemplo. Sou totalmente a favor e defendo a igualdade de direitos, mas concordo que os homens devem receber salários maiores que as mulheres. Pomba, se você começa falando que é a favor de direitos iguais e depois fala que os salários dos homens devem ser maior,
você está com um problema aí de quê? De sentido das ideias. Ou você é a favor de uma Você coisa. está contradizendo o que você disse. Exatamente. Então, toda vez, Léo, que a gente faz a contradição, a gente está quebrando um princípio de coerência. Aí a gente tem que saber que coerência é essa. É essa. Beleza? Principalmente aí é a semântica, é o sentido. Você está se contradizendo naquilo que você quer dizer. Coerência temática. Todo enunciado de um texto precisa se relacionar a um único tema. Qualquer frase que não esteja ligada ao assunto tratado, à exceção de citações e paráfrases, deve ser evitada. Assim, não se espera encontrar em uma carta aberta sobre o direito do idoso exemplos que remetem à segregação racial, por exemplo. Todos os argumentos devem apontar para uma mesma direção a fim de contemplar a coerência temática. Por exemplo, teve um ano clássico, histórico, que um aluno no Enem, ele escreveu na redação, estava falando e do nada ele começou a colocar uma receita de miojo. Vocês sabem dessa história? Ele Não. escreveu uma receita de miojo na sua redação. É óbvio que ele fez de propósito, né? Mas isso é exatamente o quê? A coerência temática, né? Ele fez de propósito, mas às vezes a gente faz sem pensar. Como assim? A gente começa a falar sobre um tema e a gente coloca um exemplo que não tem nada a ver com o tema. A gente está falando, por exemplo, igual colocou aqui, do direito do idoso, aí coloca uma questão de segregação racial ou de escravidão ou contemporânea. Não tem muita relação uma coisa com a outra. Então você vai ver que mesmo essas questões todas dos tipos de coerência é bem tranquilo identificar uma da outra. Porque o nome da coerência é muito claro. Por exemplo, coerência temática só pode ter relação com o tema que eu estou trabalhando no texto. Ok? A coerência estilística vai falar do quê? Do estilo do texto, do tipo de texto que eu estou escrevendo, das palavras que eu estou escolhendo para usar o meu texto. Oi? Desculpa, a Sofia falou que não vai conseguir entrar na aula porque ela vai fazer exame. Tá bom, sem problemas, não tem problemas. Bom exame para ela lá, tadinha. E coerência genérica, que é a última. O que é isso? Por fim, falamos da adequação do gênero textual ao conteúdo do enunciado. Não devemos, por exemplo, noticiar um acontecimento importante em classificado, assim como não devemos escrever um manual de instruções em versos. Já pensou um manual de instruções em versos? A quebra do padrão, entretanto, é aceitável quando nos referimos a textos literários. Nesse caso, o autor pode brincar com as estruturas dos gêneros para obter o efeito de sentidos interessantes. Gente, o que é isso? Coerência. Você precisa ter um texto, um tipo textual, um gênero textual para aquilo que você quer expor. Você quer expor uma notícia, você escreve um texto dissertativo, ou escreve um texto descritivo. Você quer escrever algo mais elaborado, você escreve uma crônica. Você quer fazer uma reflexão diária, você escreve uma crônica. É exatamente isso, a gente adequar o nosso discurso com o texto que nós vamos produzir. Se você quer escrever, por exemplo, um manual, como a própria apostila colocou, a gente não vai escrever um manual em versos, porque vai complicar o entendimento da pessoa. Significa, então, que a pessoa não vai entender? Vai, mas ela vai ter um trabalho enorme para tentar fazer isso aí, tá bom? E o que é importante nisso aqui? Coesão e coerência. Olha só, você sabe que a coesão se refere à conexão gramatical de um texto, ou seja, discorre sobre a relação entre os elementos linguísticos. Já a coerência diz a conexão de ideias, ou seja, trata da articulação de elementos semânticos para construir uma unidade de sentido. Esse parágrafo aqui, ele é muito importante, porque ele faz o quê? Ele coloca um... Deixa eu ter uma... Depois eu escrevo. Peraí, deixa eu pegar minha caneta. Cadê minha caneta? Ele faz o quê? Resume a ideia de coesão e resume a ideia de coerência. Por quê? O que é isso, professor? Como assim? Coesão é quando eu falo dos elementos que unem os textos. Principalmente quem? As conjunções, às vezes as preposições, conjunções, preposições, advérbios. Eu tenho esses elementos aí trabalhando para unir o texto de forma lógica. Por exemplo, quando eu falo para vocês, gente, atenção, o elemento coesivo de conclusão é logo, portanto, por isso, pois. A gente está trabalhando ali a coesão textual. A gente está fazendo a correta ligação entre os termos dentro do texto. Agora, a coerência diz respeito a elementos escritos, textuais? Não.
a ideias. Sempre lembrem disso. Coerência são as ideias, os sentidos que o meu texto tem. Diferente da coesão, que são os elementos que eu ligo o meu texto. Beleza? Existem textos que são construídos pela omissão de termos, que podem ser resgatados pelo contexto, o que chamamos de elipse, ou pela justaposição de ideias, de modo que não há coesão entre seus elementos. Por exemplo, chinelos, vasos, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Observe que o texto é composto apenas por substantivos relacionados a hábitos matinais, como se levantar após acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, barbear. Ainda que não haja nenhum elemento coesivo, por exemplo, uma preposição e, uma preposição para, ligando os termos ou as frases, há coerência na organização das ideias, porque você entende o quê? A gente está entendendo a ideia pelo contexto que ela apresenta, beleza? Tranquilo, gente? Olha só, o que eu quero que você leve para o seu coração é principalmente esse parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo de coesão e coerência, né? Além de todos os tipos de coerência que nós vamos fazer as atividades agora. Se liga, a aula está acabando aqui esse tempo, tem 8 minutinhos. Professor, não entendi a diferença. De quê? Coesão e coerência. Coerência tem a ver com as ideias, Léo. Só com as ideias, com aquilo que você está escrevendo. Se as suas ideias elas têm sentido. Por exemplo, eu coloco qualquer tema para você na sua redação. A saúde pública. E aí você começa a pensar sobre as ideias que você vai ter sobre a saúde pública. Poxa, que é direito do povo. Você vai começar a ter várias ideias. Se as suas ideias elas tiverem lógica, uma complementa a outra, uma exemplifica a outra, você está tendo coerência. Por exemplo, a saúde pública deve ser defendida por todos, pois é um direito. Você está tendo coerência. Agora, se você fala assim, por exemplo, a saúde pública é o direito de todos, mas muitos pobres estão lotando os hospitais. E isso é um problema. Ué, você começou falando que é um direito de todos, depois você fala que os pobres estão lotando os hospitais, ou aquilo que eles precisam. Então, você está tendo uma incoerência de ideias. É só suas Uma ideias. coesão. Oi? Aí seria uma coesão? Coerência. Ah, Beleza? tá. Coerência é tudo no campo das ideias. Ideia. Uhum. Coesão é quando a gente tem os elementos que ligam o texto, ligam os parágrafos, ligam as ideias. É o que você aprendeu em português antes, né? As orações coordenadas. Lembra disso? As orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais, todas elas têm conectores. E todos esses conectores têm uma ideia. Por exemplo, o conector mais, o conector porém, o conector todavia, ele tem um sentido de contradição. O conector que, pois, tem outra ideia de explicação. O conector logo, o conector portanto, o conector por isso, logo, portanto, por isso, pois, tem ideia de quê? Conclusão. Então, por exemplo, como é que você vai usar um conector de conclusão logo na introdução? Não é legal. Beleza? Mesma coisa que eu falo para vocês. A gente não pode usar um conector adversativo na conclusão. A conclusão você tem que usar um conector conclusivo, obviamente. Se é conclusão, conclusivo. Quando eu erro, quando eu peco nessas questões... Conclusão seria tipo com isso. Isso, exatamente. São essas palavrinhas que ligam. As ideias dos parágrafos. Beleza? Então, toda vez que a gente está falando desses conectores que estão unindo, obviamente, alguma coisa, eu falo de coesão. Quando eu falo das ideias, eu estou tratando de quê? Coerência. Entendeu? Isso aí é o básico do básico. Para a gente conseguir identificar os outros tipos de coerência. Tranquilo ou não? Tranquilo. De boa? Então, vou fazer o seguinte. Vou encerrar essa ligação. Vou colocar um novo link para a gente fazer as atividades de hoje. Tudo bem, gente? Então, pega lá o link que a gente vai fazer junto. Né? Junto que eu digo quem está participando aí. Beleza? Pega lá.